Ai, bom dia, muito bom dia. Ótima segunda-feira para vocês. Estamos iniciando o Inspire-se aqui ao vivo. Vamos começar a semana com muita informação, muito conteúdo selecionado especialmente para você que nos acompanha diariamente de segunda a sexta-feira aqui na Masper TV. Como é bom já começar o dia com a sua companhia, já aqui servindo um cafezinho. Espero que você prepare o seu aí e venha comigo para fazer esse Inspire-se juntos. Hoje nós vamos falar aqui no Inspire-se da Casa Cor. Vamos saber as novas formas de morar, conhecer também um festival que une dança e, além da dança, audiovisual. E também vamos entender o que muda na venda de medicamentos. É isso mesmo, com Ana Hoffman, que vai nos trazer mais informações. A venda de medicamento pelas plataformas digitais. E tem muito mais conteúdo aqui no Inspire-se para você. Então venha fazer esse programa com a gente. Iniciamos sabendo como está a temperatura, mostrando uma imagem linda para você aqui da nossa capital de Porto Alegre. Olha só, Porto Alegre neste momento faz sol, tem nuvens, mas tem sol também, sol entre nuvens, como a gente diz. E a temperatura neste momento em Porto Alegre é de 20 graus. Então, iniciamos aqui falando sobre a Casa Cor, um evento tão esperado, uma oportunidade aí para a gente conhecer muitas coisas. A gente já fala sobre isso. Arquitetura, arte, design e tecnologias reunidos em mais uma edição da Casa Cor Rio Grande do Sul. E para sabermos mais sobre esta mostra que comemora 35 anos, vamos falar aqui com a Karina Capaverde, que é diretora da Casa Cor Rio Grande do Sul. Karina, prazer te receber, muito bem-vinda. Obrigada, Andréia, prazer estar aqui. Muito bom, mais uma edição chegando aí, 35 anos que a Casa Cor Rio Grande do Sul já completa, Karina. São 35 anos aqui de Rio Grande do Sul, a Casa Cor, que está quase completando 40 no Brasil. E a gente tem a felicidade de estar completando já 35 anos aqui, 33 edições, né? Só não tivemos 2 edições, a da pandemia e a da enchente. Então estaríamos completando também 35 edições esse ano. E realmente, 2 edições que não foram feitas, muito justificáveis, né, por motivos óbvios. E o que muda nesses 35 anos, Karina, na nossa forma de morar ao longo dessas décadas? Bom, a Casa Cor, ela traduz muito a forma como as pessoas vivem, e não só isso, mas a gente apresenta a mudança na cultura, no comportamento, porque somos, como mostra a exposição de arquitetura de interiores, a tradução da evolução das pessoas ao longo do tempo. Né? Então, inclusive, a gente tem uma exposição esse ano na mostra que faz essa linha do tempo contando como a arquitetura ela reflete quem nós somos. Então, o que ao longo desses 35 anos mudou, com certeza muita coisa, porque nós, como sociedade, mudamos culturalmente, politicamente, economicamente, nós mudamos. Então, assim, até hábitos que há 35 anos atrás nós tínhamos no nosso cotidiano foram mudando. E a Casa Cor, ela apresenta e vai traduzindo todas essas mudanças ao longo do tempo. Então, é muito interessante a gente, pegando essa linha do tempo lá atrás, na época em que os hábitos eram outros, então as tecnologias também eram outras. Nós pegamos a época em que se ouvia CDs, então hoje não é mais CDs, hoje a gente está falando de uma sonorização totalmente diferente, totalmente tecnológica, sem fios, automação. Então, tudo isso, pegando esse exemplo, né, do som,
como a arquitetura ela precisa estar alinhada às tecnologias, alinhada ao comportamento das pessoas. A gente percebe hoje espaços muito mais integrados, então a cozinha volta a ser o coração da casa, que durante aí início da década de 1990, quando a Casa Cor surgiu, a sala de estar era o coração da casa, era a sala de visitas, e isso foi se tornando, né, dando uma importância maior à cozinha, às áreas mais de receber. À medida também que os apartamentos e as casas vão mudando de configuração. Então, tudo isso é traduzido na arquitetura, porque não existe nada que mostre tão bem o ser humano, o comportamento do ser humano, do que o lugar onde ele mora, onde ele vive. E é isso que Casa Cor acaba representando aí ao longo do tempo e ao longo desses últimos 35 anos que a gente vem apresentando. Assim como a moda, ela vai contando a nossa história. A gente vai entendendo um pouco da nossa história através... Exatamente, de onde vivemos e de como vivemos. A gente está, inclusive, vendo imagens aí, Karina. Pelo segundo ano, a mostra, ela ocupa agora o antigo aeroporto, né? O terminal do antigo aeroporto Salgado Filho. O que esse prédio aí, que se torna histórico mesmo, acaba representando, Karina? Esse prédio, esse imóvel, ele tem uma ligação muito forte com o porto-alegrense e com o gaúcho, de uma forma geral. Né? Então, assim, porque ele faz parte da história em função de ter durante mais de 70 anos sido o aeroporto oficial do Estado, né, internacional do Estado de Porto Alegre. Então, ele acaba que tem uma conexão muito forte. A gente tem uma obra do Aldo Locatelli preservada lá dentro, que também está intimamente ligada na memória das pessoas. Então, quem em algum momento da vida viajou naquele aeroporto, tem a lembrança do espaço. E ele estava durante alguns anos fechado, e quando em 2025 a gente teve a oportunidade, então, de reapresentar esse espaço com uma outra configuração, um outro significado para Porto Alegre, foi muito interessante, porque as pessoas puderam rever de uma maneira totalmente nova e se reconectar com aquele ambiente, porque muitas memórias foram trazidas, muitas lembranças, ficou muito... a gente conseguiu resgatar, assim, uma questão emocional mesmo das pessoas. E afora isso, obviamente, apresentando um grande evento de entretenimento, de experiência, dentro de um ambiente que, por si só, já possui uma história e uma conexão com Porto Alegre. Então, isso para nós é muito bom, é muito gratificante. Esse ano a gente reedita a edição no antigo terminal, com uma cara totalmente nova. Então, quem visitar esse ano vai ver uma Casa Cor muito diferente, tanto em termos de circuito, disposição de espaços. Temos ampliado o nosso circuito de gastronomia, de arte, de entretenimento, temos diversas instalações de arte. Então, é um evento totalmente novo em relação a 2025, mas no mesmo local que tem um potencial muito grande. Então, ele é um imóvel que se presta muito a exposições, a ativações, a eventos, enfim. Então, é um ambiente que realmente inspira e instiga muito. Afora aquela grande vista que é a vista mais interessante da pista de voo do aeroporto e exclusiva, porque nem mesmo dentro do novo aeroporto existe um espaço com essa vista como a gente tem o privilégio de ter. Então, é o único espaço, o único evento no mundo que consegue estar com a vista no mesmo nível de uma pista de aeroporto. Maravilha. Este ano, o tema da edição é mente e coração. Como que esse tema, esses conceitos, eles aparecem dentro da exposição do evento? Bom, de novo eu vou resgatar um pouquinho a questão da arquitetura, né? A arquitetura, ela
tem como compromisso a funcionalidade, mas também atender o espaço mais íntimo das pessoas, que é a própria casa. Falando na arquitetura residencial, né? A gente também aborda a arquitetura corporativa e comercial dentro de Casa Cor, mas os profissionais eles foram instigados justamente a entregar projetos que tenham a racionalidade do desenho, a racionalidade da função, mas resgatando o emocional, a história, enfim, a emoção de estar conectado às suas raízes, ao seu passado, às suas emoções. Então, é esse paradoxo que a gente trabalha nos projetos e que a gente desafiou os profissionais a trazer dentro de Casa Cor esse ano. Maravilha, e tá lindíssimas imagens que a gente está vendo aí. Cada vez mais as casas estão buscando espaços de integração mesmo. Eu acho que isso muda com a pandemia, ali esse olhar para casa, para como receber, como ter mais espaço de convivência. Hoje a gente vê também muita área gourmet entrando para dentro da sala, né? Fazendo parte. É isso, tem um pós-pandemia que acabou respaldando aí, refletindo isso tudo que a gente vê hoje? Sim, com certeza existe uma arquitetura de interiores antes da pandemia e uma arquitetura de interiores pós-pandemia. É claro que ninguém dorme em um estilo e acorda no outro estilo, né? Mas existe já existia uma tendência de valorização de espaços integrados, muito em função também da diminuição das áreas nos apartamentos, e, enfim, no meio imobiliário. Mas após 2020, a gente percebe a valorização dentro dos projetos de espaços mais integrados, espaços para a família como um todo. Então, a área de trabalho, ela se mistura com a cozinha, que se mistura com a área de estar, a sala de estar. Enfim, o que antes existia uma separação, mesmo que virtual entre os ambientes, hoje a gente percebe que depois da pandemia, quando a gente percebeu que a casa ela virou um monte de coisa além do lugar onde a gente mora, então ela virou o nosso restaurante, ela virou o nosso espaço de trabalho, ela virou o nosso espaço familiar, enfim. A gente começou a perceber muito mais os espaços híbridos, né? Então o trabalho, ele passa a dividir espaço junto com outras áreas da casa. Então, sim, isso foi uma das coisas que as mudanças da pandemia deixou e que provavelmente vai ficar por um bom tempo, né? A gente vinha até 2019 com uma tendência a espaços reduzidos, a pequenos estúdios, pequenos, o que se chamava antigamente de kitnet, né? E era uma tendência de espaços cada vez menores, em função de atender essa expansão imobiliária também. E depois da pandemia se voltou a valorizar espaços com uma metragem um pouco maior naqueles ambientes que tem um potencial maior de receber família, amigos, que são a cozinha, a área gourmet, né? Então, e a própria área íntima, ou seja, espaços de cuidado. A gente tem muito mais a valorização por closets e spas residenciais, porque as pessoas elas começaram a valorizar mais os espaços de cuidado, né? Não só o cuidado físico, mas o espaço, o cuidado emocional também, ou seja, se alimentar bem, estar em família e tudo mais. Então, isso é uma mudança psíquica, né, que se reflete na arquitetura de interiores. Por isso, a arquitetura está tão intimamente ligada ao comportamento da pessoa. Sem dúvida. O que a gente pode falar de tendências? O que tu pode nos dizer, assim, o que vem em termos de tecnologia ou materiais? O que a gente pode esperar aí que vai realmente nos chamar a atenção na Casa Cor?
Bom, uma tendência muito forte na Casa Cor esse ano são as cores tons terrosos e tons de vinho marsala. Isso é uma tendência que realmente aparece com bastante força, assim. Muita natureza, então mesmo ambientes internos ganham o protagonismo do verde, da vegetação, porque a biofilia, como a gente chama em arquitetura, que é trazer a natureza para dentro de casa como um elemento de reconstrução e de regeneração, ele é muito forte. Então, conexão com as nossas raízes é trazer a arquitetura, não a arquitetura só pela beleza, mas também a arquitetura que te traz a memória, então elementos de família mesclados com elementos novos, enfim, mobiliário e decoração. Os tons terrosos, eles aquecem também o espaço, assim como o verde, a madeira, elementos naturais, né? Cada vez mais os elementos naturais, eles são parte da arquitetura e decoração como forma também de aquecer o ambiente, né? E elementos orgânicos, assim, formas orgânicas. A gente vem numa tendência nos últimos anos de formas mais arredondadas, né? Que a gente chama, então, de formas mais orgânicas. Isso é uma tendência que vem nos últimos anos. Mas, como eu falei, a arquitetura de interiores é muito cíclica, assim como a moda. A gente tem uma fase de maximalismo e a gente tem, então, uma fase de minimalismo. Isso vai sempre andando como ciclos dentro da arquitetura também, né? E refletindo. hoje estamos... A gente está vivendo uma fase de maximalismo mais comedido. Como tudo, assim, a gente vem um boom de um maximalismo, de repente ele vai achando o seu lugar. Então, hoje a gente tem uma arquitetura que preza, então, formas mais orgânicas, a mistura de elementos de família junto com elementos novos. E isso vai evoluindo até que a gente vai vir novamente, eventualmente, uma fase de mais minimalismo, mas a tendência da arquitetura atual, que particularmente é um estilo que me agrada bastante, é isso, assim, é trazer um sofá bem confortável junto com um tapete de pele que remete à nossa cultura no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha, junto com alguns elementos bem tecnológicos. Aqui é um espaço corporativo na mostra, então trazendo o conforto, mas dentro de um espaço altamente funcional, mas trazendo cores também. Então, assim, é possível a gente trabalhar com cores na arquitetura, mesmo em espaços corporativos e mesmo com muita funcionalidade. Então, é isso que a gente propõe. Mas a gente tem também alguns ambientes com esse viés mais minimalista, mais tecnológico. A gente tem a cozinha do futuro, do arquiteto Carlos Porto, por exemplo, que traz um viés muito tecnológico. Então, esse contraponto, assim, da exposição de arquitetura, o ambiente do Juarez Cruz também bem minimalista, mas com muita referência, com livros antigos, com elementos antigos. É isso, é inspirar as pessoas a mostrar que tudo com bom gosto é possível dentro da arquitetura. É verdade. Karina, o público da Casa Cor, ele vem mudando, as pessoas estão mais abertas a isso, elas estão se voltando mais, cada vez mais, para buscar inspirações, referências. Como que é esse público hoje? A Casa Cor, ela conseguiu amadurecer o mercado de arquitetura, né? Falando aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, sem dúvida também. Porque o público, ele vai para se inspirar, para pegar dicas, para pegar fornecedores que a gente apresenta em Casa Cor, mas também para contratar o seu profissional de arquitetura e design de interiores na mostra. Então, ali na Casa Cor é uma vitrine de estilos, onde quem quer contratar alguém para fazer o seu projeto tem um leque
imenso, assim. Então, o nosso público hoje ele é muito variado, ele representa em torno de 40% de profissionais da área que vão para se inspirar nos projetos e captar fornecedores, enfim. E uma média de 60% de público final. Quem é esse público final? Ele é o público que gosta de ver coisas bonitas, mas também quer procurar um profissional para contratar ou para reformar, para construir, enfim. Então, esse público hoje, ele está muito mais maduro em relação ao que ele quer. O trabalho do profissional de arquitetura de interiores, ele é muito mais entendido hoje do que há 35 anos atrás, onde o arquiteto era visto como o arquiteto, a pessoa que constrói casas e constrói edifícios, enfim. Mas hoje a arquitetura de interiores, ela é percebida o quanto muda um ambiente projetado por um especialista ou não projetado. Sim. Então, o visitante ele tem muito mais essa noção e essa dimensão da importância do profissional de arquitetura de interiores para os ambientes como um todo, né? Maravilha. Vamos deixar o convite aí, o serviço, então, horários, datas que o pessoal pode acompanhar. Bom, a Casa Cor, ela fica aberta de terça a domingo, de terça a sexta, das 14h até às 21h. E sábados e domingos, do meio-dia às 21h, sendo a entrada até às 8h, a bilheteria entrada até às 8h. E nós temos restaurante, café, gelateria, bar, loja, nós temos uma loja com curadoria exclusiva, enfim, é um passeio completo para as pessoas realmente aproveitarem, curtirem, tudo permeado por muita arquitetura de qualidade. Maravilha, fica o convite, então, parabéns. A gente pode ver que, com certeza, vamos nos surpreender quando chegar na Casa Cor nessa edição, mais uma vez, né? Que sempre traz muitas surpresas e muito bom gosto. É o que a gente acaba ficando deslumbrada com tantas coisas novas e bonitas. Muito obrigada, viu, Karina? Eu que agradeço. Sucesso para mais essa edição. Muito obrigada. Até mais. Nós vamos agora rapidamente para um intervalo e já voltamos com muito mais aqui no Inspire-se. Vamos para o intervalo com Estamos de volta com o Inspire-se e agora nós vamos falar sobre um dos grandes clássicos da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que é uma obra conhecida tanto pela riqueza quanto pelos desafios que ela apresenta aos leitores. E agora um novo livro propõe justamente ajudar o público a percorrer essas veredas, revelando questões fundamentais da obra e oferecendo novas possibilidades de interpretação. E é por isso que eu converso agora com a Katrin Rosenfield, que é autora de As Travessias em Grande Sertão Veredas, que será lançado em setembro em Porto Alegre. Katrin, que prazer te receber aqui no Inspire-se. Ai, Andréa, muito obrigada por me receber aqui no teu programa e conversar um pouco sobre a envergadura do Guimarães Rosa. Katrin, muito interessante essa tua proposta, esse teu olhar, porque realmente o Grande Sertão Veredas, ele tem uma fama, a gente pode dizer assim, de ser uma literatura difícil, uma leitura difícil. E por que esse livro ainda, Katrin, intimida tantos leitores que chegam a não buscá-lo em função disso? É que ele traz uma linguagem que foi meio esquecida no Brasil, porque as populações interioranas, elas não faziam parte da elite cultural, né, que vivia nas grandes cidades do litoral. Então, Guimarães Rosa
fez a recuperação desse patrimônio de palavras muito saborosas, muito marotas, muito interessantes, que as falas interioranas tinham e têm. Então, ele foi um verdadeiro pesquisador e isso, assim, no primeiro momento, estranha um pouco o leitor que está acostumado com uma linguagem mais lisa, mais urbana, digamos, plana também. Então, eu acho que essa é a primeira característica do Grande Sertão Veredas. Mas ela não deve assustar o leitor, porque na música também a gente muitas vezes não entende e continua apreciando o ritmo, a melodia. Então, é assim que É o tem que ver. desafio mesmo. Mas como que você encontrou, qual que foi essa chave aí para ajudar o leitor a compreender melhor essa obra? O leitor que não vai adiante, ele acha que o livro é muito caótico, mas isso não é verdade. É um livro que tem uma estrutura e o meu livro apresenta como funciona esse fluxo de consciência. Então, fica mais fácil para o leitor aguentar, né, o aparente caos das diferentes sequências, sabendo que tem uma ordem e sabendo como decriptar, né, como decodificar esse romance. E é isso que você traz, Catherine, como fazer essa leitura, é o caminho dessa leitura, é isso? Exatamente, eu dou uma espécie de guia, o mapa da mina, então o leitor pode se segurar naquela corda, né, e ir seguindo. E o que significa a palavra travessias no título do seu livro, Catherine? Bom, travessias é a busca de um sentido pela vida e também o símbolo, né, da transição que nós fazemos da infância para a adolescência para a vida adulta. Então, é um romance muito de um jovem, né, de uma criança que passa sua adolescência na casa do seu padrinho, mas que está descontente com o não saber quem é realmente qual é a sua origem, e se lança, né, para a vida sertaneja para buscar essa sua identidade. Então, é um romance um pouco de formação, mas muito moderno, né, muito modernizado. Você mesmo já disse que a gente não precisa entender tudo para poder fazer uma boa leitura, né? Para ter até uma compreensão mais sistêmica. Mas o leitor às vezes se preocupa em ter palavras inventadas, criadas ali pelo Guimarães, que não sejam do entendimento dele. O que tu diria para esse leitor? Bom, nesse meio tempo tem muitos dicionários, quer dizer, não muitos, tem um grande dicionário que explica quase todas as palavras que aparentemente são neologismos ou muito esquisitos em Grande Sertão Veredas, e mostra, né, que essas palavras não são tão esquisitas, elas fazem parte do acervo do falar interiorano, né, do nosso vasto Brasil. Então tem essa ajuda, né, quem se interessar pelas palavras pode comprar esse guia, esse léxico do Grande Sertão Veredas e olhar o significado das palavras. Muito bom. As travessias em Grande Sertão Veredas vai ser lançado aqui em Porto Alegre agora em setembro. Isso aí, no dia 5 de setembro, no Instituto Ling, às 11 da manhã, é um sábado. Maravilha. E pode ser adquirido online também, Catherine? Pode ser adquirido online também, pela editora Portolotto. Tá ótimo, então eu desejo aí muito sucesso no lançamento aqui em Porto Alegre dessa obra e parabéns aí por esse desafio novo desafio que você lança a esse leitor. Muito obrigada, vai ser um prazer te receber lá também. Prazer, viu? Obrigada. E agora nós vamos conversar com Ana Hoffmann, pois uma notícia recente da Anvisa acabou gerando
muitas dúvidas entre os consumidores. Afinal, está liberada a venda de medicamentos em plataformas digitais? É isso que nós vamos saber agora ao vivo com Ana. Ana, bom dia! É isso mesmo, Andréia. Muito bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham a programação do Inspire-se, toda a programação da Masper TV. A gente está aqui no Conselho Regional de Farmácia justamente para responder essa pergunta, que é o que todo mundo quer saber, mas quem vai responder com autoridade suficiente é a presidente aqui do Conselho, Giovana. Muito bom dia, obrigada por receber nossa equipe aqui. Bom dia equipe, bom dia a todos. A Masper, né, e seus telespectadores. A Giovana que já teve na Masper, isso mesmo, né? Sim, já estivemos lá várias vezes e é muito bom recebê-los aqui no Conselho Regional de Farmácias. A gente fica muito feliz porque, assim, a gente quer saber, presidente, assim, de praxe. Está autorizado ou não está autorizado vender medicações farmacêuticas, remédios, né, falando bem claro, por marketplace? Já foi autorizado isso ou é só uma conversa que está surgindo por aí? Nós temos a nova lei, né, a Lei 15.327 de 2026, que autorizou as vendas em plataformas digitais. Porém, ela só autorizou, ela não regulou ainda. A partir de agora, a Anvisa até, inclusive, já publicou uma consulta pública para que a gente consiga contribuir, enquanto sociedade, enquanto órgãos reguladores também, né, para que seja regulada essa autorização. E isso pode mudar alguma coisa? Pode prejudicar o medicamento de alguma forma, ser vendido pelo marketplace, ao invés de ser vendido apenas pelo site da farmácia? É importante frisar para todos os que estão nos assistindo que as marketplace, eles só vão intermediar essa venda. Quem vai fazer toda a venda mesmo, né? A farmácia tem que estar credenciada, licenciada por órgãos como Vigilância Sanitária, como Conselho Regional de Farmácia, e poderá fazer a logística desses produtos pelo marketplace. Uhum. Como que vai funcionar a questão do medicamento controlado? A gente sabe que alguns exigem receituário diferenciado. Eles também, será que vão estar nessa lista do marketplace ou esse não? Bom, agora nós vamos aguardar as regulações, mas é importante dizer que todo medicamento controlado no Brasil precisa já seguir regras para qualquer venda. Medicamentos da portaria 344, que são os medicamentos controlados, eles precisam ter assinatura digital do ICP Brasil para fazer qualquer tipo de venda, de dispensação desses medicamentos. E a farmácia, o farmacêutico, é o profissional que é responsável por garantir que esses medicamentos sejam vendidos de acordo com a legislação sanitária. Essas farmácias, né, o que é importante falar para a população também? Que elas, hoje, não existe nenhuma plataforma que esteja autorizada, porque ainda não está regulado essa dispensação, essa entrega do medicamento. Só quem está regulado a fazer são farmácias, dos sites oficiais das farmácias, né, que estejam lá licenciadas pelos órgãos sanitários e pelo Conselho Regional de Farmácia também, porque tem que ter um farmacêutico responsável por cuidar todos os procedimentos sanitários que essa farmácia tem que realizar. Eu queria que a senhora especificasse também para quem está acompanhando esses processos sanitários, né? Porque muita gente às vezes acha que é simples, é só pedir lá a medicação, não importa se é o marketplace, não importa se é a farmácia, a pessoa às vezes só quer receber a medicação na porta da sua casa. A senhora pode especificar um pouquinho? Nós temos várias legislações e realmente é muito difícil, às vezes, a população entender que tudo isso é para o cuidado com a saúde dela, para garantir que o medicamento tenha estabilidade, vá fazer o efeito necessário para a cura ou para o controle de uma doença. Nós temos legislações como a 430 de 2020, que regula a distribuição e logística, né? Cuida de toda a parte de acondicionamento de produtos. Essa legislação foi regulada foi alterada, ela continua em vigor, mas também foi alterada pela 653 de 2022. Então, nós temos
muitas legislações e essas plataformas, para fazer essa entrega do medicamento, vão ter que se adequar da mesma forma que a farmácia hoje é adequada. Não é? Então, assim, não é um produto qualquer que essas plataformas vão estar transportando, e sim uma medicação. Tem que ter toda uma série de aparatos, então. Sim, tem que ter uma série de aparatos, porque é isso que garante que esses medicamentos façam efeito. Quando o medicamento é registrado na Anvisa, ele passa por testes e também tem que ter critérios de armazenamento e conservação. E isso garante a estabilidade e que a pessoa, né, que o cliente ou o paciente use esses produtos de forma segura e que tenha o efeito desejado, no tempo desejado. E, Andréia, é muito importante, né? Ressaltando mais uma vez para o público da Masper TV saber, ainda não está autorizado medicação por marketplace, ainda não está lá disponibilizado. Se você vê qualquer coisa, então não está certo, né, presidente? Está autorizado, mas não está regulado. E se não está regulado, ele não pode acontecer ainda. Não pode, né? Então, até algumas divulgações que nós observamos aqui no Conselho, a gente chama a atenção que a população leia bem os textos, né, dessas divulgações, para eles vão ver que ali no texto está escondidinho, né, não está regulado ainda, foi autorizado por essa legislação nova que entrou, mas ainda não está regulado. Agora, a Anvisa vai regular, né, colocou em consulta pública, inclusive o Conselho Federal de Farmácia e conselhos regionais contribuem também com essa consulta pública para garantir, né, que essa plataforma faça as entregas desses medicamentos de forma segura para a população. Por isso que é importante também frisar que os pacientes, quem procura o uso de medicamento através de plataformas, hoje não está liberado e que eles sigam usando as plataformas oficiais das farmácias que têm essa disponibilidade. Quero lhe agradecer todas as explicações. Eu tenho certeza que o público da Masper TV agora está bem mais orientado e não vai cair também em nenhum tipo de fraude ou golpe. Muito obrigada. Muito obrigada, e eu também quero deixar disponível os nossos canais oficiais aqui do Conselho. A gente também divulga muitas orientações para a população, né? Essas mudanças que a gente tem na legislação, para que a população também não tenha o ônus, às vezes, né, de correr riscos assim, né, de locais, né, da internet mesmo, tá divulgando coisas e oferecendo coisas e as pessoas comprando coisas que não são seguras para a sua saúde. Então, visitem o nosso site oficial aqui do Conselho de Farmácias, também o nosso Instagram, nós sempre estamos divulgando, e procurem um profissional farmacêutico para qualquer dúvida que tiver sobre medicamentos. Muito legal, viu, Andréia? Coisa boa, a gente está sempre bem informado aqui na Masper TV, quem está acompanhando com certeza vai estar bem informado e não vai cair nenhum tipo de golpe. Volto contigo aí no estúdio. Importantíssimo, Ana, obrigada, importantíssimas essas informações realmente, para não cairmos em golpes, em fraudes. É a nossa saúde, afinal, que está em jogo, né? Agora nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre o Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho. E saímos com imagens ao vivo. Voltamos com o Inspire-se. Agora nós vamos falar sobre uma linguagem artística que aproxima corpo, movimento, imagem e tecnologia. O Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul reúne 45 trabalhos e pela primeira vez leva a projeção presencial das obras selecionadas para o Museu de Artes de Porto Alegre. E para conversar sobre este festival, eu recebo aqui a coorganizadora do festival, que é a Rosângela Fachel. Rosângela, bom dia, que prazer te receber aqui. Bom dia, Andréia, é um prazer imenso estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre o festival com vocês. Muito bem-vinda. Vamos iniciar explicando o que é a videodança.
ela é uma dança captada por vídeo ou ela é alguma linguagem diferenciada? Bom, então, a definição do que é videodança é algo que nos instiga desde o princípio do festival, né? O festival, ele nasce na Universidade Federal de Pelotas como uma proposição do programa de pós-graduação em artes, onde eu atuo junto com a professora Carmen Hoffman, que é a co-organizadora comigo, que é da dança, né? Como essa proposta, a gente chega à ECARTA, né, que é a fundação aqui de Porto Alegre, que é a nossa parceira nessa realização, justamente apresentando esta linguagem, né, da videodança como uma forma de pensar esse festival de maneira a investigar essa linguagem, que justamente ela vai fazer isso que tu disseste, né? Ela vai hibridizar, né, tanto a linguagem do audiovisual quanto a linguagem da dança para compor algo que seria uma terceira linguagem da união dessas duas, né? E essa linguagem, então, ela vai possibilitar algo que também tu falaste aí na apresentação, que é a gente pensar, através de um pensamento quase audiovisual coreográfico, essa relação entre corporalidade, movimento, câmera, olhar, e aí, então, essa ideia de pensar o festival como uma forma de investigar a linguagem, né? De a gente ter essas várias representações, né, e vários trabalhos diferentes que nos instiguem a pensar sobre as possibilidades que essa linguagem oferece. Interessante. Essa é a 7ª edição do festival, né? Quando a gente fala em audiovisual, quando a gente fala em tecnologia, 7 anos é um tempo considerável para algumas mudanças nessa área. O que tu pode falar especialmente desse período aí do festival? O que mudou, o que se solidificou, o que tem de aprendizado nesse tempo aí? Bom, então, como eu disse, né, a gente nasce mesmo com esse olhar que vem do pensamento da academia, né, que é de investigar a linguagem e pensar essa linguagem. Então, o que a gente acompanha, né, desde 2020, o festival nasce em plena pandemia, né? A gente tem a proposição antes, mas ele vai acontecer durante a pandemia, então todo um processo de pensar a partir das tecnologias de como realizá-lo. Ele foi realizado de maneira virtual e desde então ele é híbrido até hoje, né, presencial virtualmente. Mas a gente vai efetivamente acompanhando as transformações tecnológicas, isso fica evidente, né? A maior acessibilidade às tecnologias de registro e de projeção é algo que vai acompanhar esse processo. Então, a gente vai ter cada vez mais uma diversidade de produções que são feitas tanto com os equipamentos mais arrojados, né? Então, de uns anos para cá é muito comum a gente ter trabalhos que vão usar, por exemplo, o drone, né, como uma forma de captação de imagens, mas também a gente tem trabalhos que são feitos com celular comum. Né? E a gente vai vendo como essa possibilidade de captação com o celular ela também vai sendo aprimorada. Né? E o acesso, por exemplo, a microfones e tudo isso vai se consolidando a partir de como a gente vai acompanhando esse processo. Então, o festival ele caminha junto com as tecnologias nesse sentido, né? Mas sempre muito amplo, desde que trabalhos que são feitos com uma tecnologia bem doméstica até trabalhos que são feitos efetivamente com tecnologias de ponta. Assim. E as tecnologias, elas são consideradas na... É uma boa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a questão do audiovisual tem uma característica, né, na avaliação que seja muito técnica. A gente pensa isso, né? E todo ano a gente tem uma comissão avaliadora convidada, então, que vai olhar para esses trabalhos e vai fazer a seleção, né? Cada ano são 5 pessoas diferentes que são convidadas, de várias regiões do Brasil e de vários países. E uma das coisas que a gente conversa, quando a gente está convidando essas pessoas a participarem, é que justamente a questão tecnológica ela é importante, mas não é decisiva. Que o que nos interessa é que a gente possa selecionar obras que sejam capazes de emocionar e de comunicar aquilo que elas se propõem, independente da tecnologia que está sendo utilizada. Perfeito. Né? Então, a gente vai ter, como eu te falei, trabalhos que são feitos no quintal de casa com o celular e trabalhos que têm aí, envolvimento de produtoras já bem consolidadas. Isso é bem comum. Então, essa diversidade, ela aparece. E é o que faz a riqueza do festival também. Com certeza. Com certeza. As inscrições nessa edição foram consideráveis? Quantos inscritos e quantos países também? Bom, então, esse ano a gente teve nosso maior número de inscrições
Foram 249 inscrições homologadas, ou seja, inscrições que responderam a todos os quesitos que estão no edital, né? E a gente teve, então, inscrições de 22 países e de 22 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Isso nos surpreendeu muito, né? Porque vem se consolidando o protagonismo do Brasil na produção de videodança. É algo muito interessante que o festival também tem nos mostrado. Exatamente, um número bem expressivo. Bem significativo. Né? Bem significativo. O que vocês observam para chegar aos trabalhos, né, que compõem a mostra? Como é feita essa curadoria, essa seleção? Então, isso que eu estava te comentando, né? A gente tem sempre uma comissão convidada e essa comissão ela vai mudando durante as edições, porque a gente também tem o interesse de ter olhares diferentes, né? E o que a gente conversa, a gente não dá nenhum paradigma, nenhum parâmetro para essas pessoas avaliarem. A gente diz que a gente quer o olhar de vocês e, por óbvio, que são pessoas que trabalham, né? Muitos são diretores de festival também, internacional, ou realizadores da videodança, que também são convidados. E a nossa ideia é sempre tentar abarcar a maior diversidade possível. E aí pensar a diversidade em todos os sentidos, desde a linguagem, como a gente falou, desde as tecnologias, mas também uma diversidade geográfica, uma diversidade cultural, uma diversidade de corporalidades, porque acho que a videodança ela também tem um protagonismo nisso, né, da gente poder, então, ver na tela corporalidades que, de maneira geral, nas narrativas audiovisual mais mainstreams não estão contemplados. Então, a videodança também permite. E é sempre essa sugestão que a gente dá. Vamos tentar abarcar a maior diversidade de produções que a gente puder e tentar, assim, trazer para quem vai assistir uma diversidade de questionamentos, uma diversidade estética. Esse é o nosso propósito. As produções, elas têm características muito próprias, dependendo dos países e das regiões? A gente consegue identificar algumas questões, assim, né? Mas eu acho que é muito mais uma questão relacionada com o momento histórico que a gente vive globalmente do que mais regionalmente. Né? A gente consegue reconhecer, assim, algumas temáticas, algumas tendências que são globais, na verdade, né? Que se manifestam tanto em produções brasileiras quanto em produções da Itália ou em produções de África, como a gente já teve, né? Então, a gente vai acompanhando. Algo que chamou a atenção, por exemplo, dos avaliadores nessa edição foi a presença de muitas produções com performances masculinos, muitos solos masculinos. Algo que foi realmente significativo e a gente, daí então a mostra, né, os 45 trabalhos selecionados, elas refletem um pouco isso. Então, vocês vão assistir, vão ver que a gente tem aí esse protagonismo masculino no solo nessa edição, por exemplo, né? Então, a cada edição a gente vai acompanhando algumas questões, assim. Algumas mudanças, algumas... Isso, que vão representando. Como que a gente pode deixar esse convite para as pessoas acompanharem, para as pessoas entenderem um pouco mais, quem sabe para a próxima edição também se inscreverem. Então, ou vamos dar o serviço aí, o local onde as pessoas podem assistir e acompanhar. Bom, então a gente vai inspirar as pessoas, Exatamente. né, que estão nos assistindo, para que vão visitar a exposição presencial que está no Museu de Arte do Paço, né, no centro de Porto Alegre, um lugar bem acessível para todas as pessoas, e vai ficar até o dia 9 de outubro, né, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, então tem bastante tempo aí para o pessoal dar uma passadinha lá e depois aproveitar o centro de Porto Alegre. Mas também, quem não está em Porto Alegre e quiser acessar o festival, ele está disponível na página do festival no YouTube, né? Então, ali vocês vão ter os programas todos disponíveis e podem também ser visitados até o final deste mês. Fica um pouco menos o tempo aí disponível, né? E em relação à inscrição, acho que é interessante também a gente comentar, e isso foi algo que a gente falou durante a abertura da mostra lá na Ecarta, que a gente fez uma abertura lá simbólica, que é o edital do festival, ele está aberto a todas as pessoas. Então, não é necessariamente preciso que sejas uma pessoa que já tenha uma experiência, né, anterior, bem ou que tenha um currículo. Né, é muito nesse democrático. sentido. Então, a gente vai ter trabalhos de pessoas que já são bem reconhecidas na área, como já nos acontece sempre a cada edição, nacional e internacionalmente, mas também de pessoas que estão começando e estão algumas vezes fazendo seu primeiro trabalho e têm, né, o seu trabalho aí selecionado, o trabalho toca a comissão avaliadora e esse trabalho acaba sendo selecionado para compor a amostra. Então, acho que a ideia é essa, que a gente possa divulgar a linguagem, né, e através dessa divulgação da linguagem também convidar as pessoas a se pensarem enquanto produtores, né, para fruir a exposição, mas também para produzir. Né? Maravilha, então fica o convite aí para esse grande festival que já está na sua 7ª edição
e que vem de uma forma muito democrática, cada um pode participar do seu jeito, com a sua tecnologia, né, e com a sua criatividade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso aí para o evento. Obrigada. Espero todo mundo lá para assistir o festival. Muito bem. Nós ficamos por aqui nessa segunda-feira. Desejo que você tenha uma ótima semana. Amanhã te espero ao vivo, 10h30 da manhã, aqui no Inspire-se. Um beijo e até.